Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live, vamos falar de um assunto que quase não vemos problema dentro das oficinas. Quando o pintor pega, não tem nenhum problema, faz a pintura normal, sem ter dor de cabeça. O colorista não tem problema nenhum também quando pega na loja. Então hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês desse tão temido tal do tricoat, da pintura tricoat. Então hoje nós vamos tentar passar para vocês o que seria um pouquinho desse acerto, como que a gente vai proceder numa pesagem, na hora de um acerto de cor. Se a gente deparar dentro da oficina com o pintor, como que a gente vai fazer para pintar esse carro, fazer um alongamento, fazer um retoque. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês desse tema, que hoje está em tanta evidência dentro das oficinas e dentro das casas de tinta. Meu nome é Marcelo Oliveira, trabalho na Sherwin-Williams há 13 anos dentro do Sem Treinamento. Hoje eu trabalho na parte de curso e também toda a parte de apoio no laboratório de desenvolvimento de produto, onde eu faço toda a parte de aplicação, teste de produto, junto com a equipe do laboratório e também do CT. Pessoal, antes de começar, a gente vai fazer um agradecimento. Nós gostaríamos de estar agradecendo primeiramente a Sherwin-Williams pela oportunidade, toda a parte da nossa diretoria, do nosso chefe, nossos superiores. E também queria agradecer a todos vocês que estão disponibilizando um pouquinho de tempo para a gente poder passar essas informações. Desejamos a todos que esteja tudo com perfeita paz, perfeita saúde. A gente sabe que mesmo que está melhorando essa pandemia, essa loucura que está no Brasil e também no mundo, porém a gente tem que tomar alguns cuidados. E para tomar esse tipo de cuidados, nós como Sherwin-Williams desejamos que vocês estejam todos bem. Pessoal, alguns cuidados que nós estamos pedindo. Se vocês repararem, eu estou sem máscara dentro da nossa companhia, 100% do tempo, todos os colaboradores são obrigados a utilizar máscaras. Nós somos obrigados a tomar todos os cuidados necessários para evitar e minimizar essa loucura que seria essa pandemia. Então a gente pede que todo mundo também esteja tomando todos os cuidados na casa de vocês, dentro da oficina de vocês, na loja. A gente sabe que principalmente os lojistas que trabalham ali no balcão, trabalham no atendimento, às vezes tem contato com o público. Então a gente aqui pede para que todos tomem todos aqueles cuidados necessários para a saúde de vocês. Pessoal, vamos falar um pouquinho da Sherwin-Williams. A Sherwin-Williams é uma empresa com mais de 150 anos de existência. Há mais de 10 anos ela é líder absoluto na parte de repintura automotiva no Brasil. Para que isso aconteça, nós contamos com o maior corpo técnico de técnicos espalhado a nível Brasil. Então hoje a gente tem mais de 70 técnicos espalhados em todos os cantos do nosso Brasil. Tá bem? Para que a gente consiga ter essa liderança, hoje a gente conta com o maior portfólio de produtos que uma empresa pode ter na parte de repintura. Então hoje, se você, sua oficina, sua loja, quiser trabalhar 100% em todas as etapas de uma reparação automotiva, hoje a gente consegue trabalhar com a Sherwin. Então, o que a gente toma esse cuidado, o que a gente faz? Hoje a Sherwin-Williams ela não fornece somente tinta para pintura, não fornece só primer, verniz. Nós também nos preocupamos em ter no nosso portfólio o que nós chamamos também de produtos associados, que seria toda aquela parte de fita crepe, papel de mascaramento, plástico. Então tudo que se engloba hoje dentro de uma reparação automotiva, se você quiser trabalhar com a Sherwin-Williams, você consegue. Tudo bem? Então hoje a única empresa do mercado de reparação automotiva que trabalha em todas as etapas, com todos os produtos, que não falta nada, seria a nossa empresa, seria a Sherwin-Williams. Pessoal, aqui é a nossa atuação de mercado, a área que nós atuamos. A Sherwin-Williams não se preocupa somente em vender tinta automotiva, em vender tinta imobiliária. Então a gente vê hoje que o segmento dela está em tudo que se pode ter tinta. Então nós atendemos também toda a parte de indústria, parte de OEM, que seria a parte de montadora. Hoje, a gente às vezes recebe algumas perguntas, mas a Sherwin-Williams vende tinta para pintar carro zero, pintar dentro de uma montadora? Não, nós não fornecemos tinta para pintar dentro de uma montadora.
porém nós pintamos todas as partes que vai no veículo, que seria o que? Aquela parte de OEM, que seria uma pintura de um para-choque, de uma maçaneta, uma parte de amortecedor, suspensão. Então hoje são partes que vai tinta e não é a parte da carroceria, mas sim vai tinta nessas partes, tudo bem? Então a parte de indústria alimentícia, hoje aonde se vende tinta, onde se pode ter uma tinta ou um verniz, a nossa empresa Sherwin-Williams vai atender esse segmento. Pessoal, então dando início, entrando e falando um pouquinho sobre a pintura tricoat, todo mundo sabe o que é uma pintura tricoat? Você sabe realmente o que é uma pintura tricoat? Ah, Marcelo, eu sei. Pintura tricoat é aquele branco que tem no Fusion, né? Ah, é aquele azul que tem no New Fiesta. Isso é uma pintura tricoat? Nem sempre. Nós temos outros tipos de pinturas tricoats que nós vamos falar para vocês. Às vezes vocês já até fazem um tipo de reparação, um tipo de acerto em cima de uma pintura tricoat sem saber. Então a gente vai passar para vocês explicar um pouquinho o que seria. E vamos falar aqui também um pouquinho das cores que nós temos disponíveis. Então, dentro desse assunto que nós vamos falar, a gente vai trazer para vocês algumas cores que tem, que a gente nem pensa, nem imagina que seria uma cor tricoat. Pessoal, quando que começou a pintura tricoat no Brasil? A pintura tricoat no Brasil começou lá na década de 90, Lá o tão temido, que pintor corria, o colorista sofria muito, o tal do branco na carne, na Volkswagen, Essa mesma cor nós tínhamos também na Ford, que era o bege nevada. Essas duas cores são cores tricoats, onde nós temos como base uma tinta lisa, Então é pintado uma tinta lisa branca. Na sequência é aplicado uma pérola, nós vamos falar para vocês, vamos dizer se é 2, 3, 1 na passada, como que a gente faz e como que tem que ser aplicado, e na sequência é aplicado um verniz por cima para dar o acabamento. Então isso seria a pintura tricoat, que começou, como eu falei, lá na década de 90, nessas duas montadoras. Porém, foi uma cor que teve muito problema na época, então a gente vê que não foi uma cor que ficou muitos anos passando de carro de geração para geração. Então foi uma cor que saiu durante um tempo, na sequência parou pelo grau de dificuldade de pintura, de acerto, e depois de alguns anos voltou, que nós somos a realidade de hoje, que voltou muito forte, tudo bem? Outras cores que também eram pintadas de tricoat, não só no Brasil como no mundo, era o quê? Quando você tinha um carro de luxo. Então as montadoras, quando pegavam um veículo de luxo, pegavam um veículo esportivo, como a gente vê nos 3 exemplos aqui nesse slide, o que era feito? Às vezes, para você ter um diferencial naquele carro, era aplicado uma pintura tricoat. Então era uma pintura especial, era uma pintura diferenciada. Então era assim usado também dentro dessas montadoras, nesses tipos de carros, como carros de luxo, também como carros esportivos. Que cores que nós temos disponíveis hoje no Brasil? Quais são essas cores que nós temos no nosso mercado? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês agora algumas cores que nós temos. A gente vai começar aqui falando sobre duas cores que a gente vê para todo lado. Sempre vai estar dentro da minha oficina. Porque quando a gente fala de um carro de luxo, vou pintar um Rolls Royce, vou pintar ali um Subaru esportivo. Não, minha oficina não vai pegar esse nível de carro, eu não vou trabalhar nunca com esse tipo de serviço. A minha loja aqui na cidade nem existe esse tipo de carro. Porém, quando a gente pega esses dois veículos, um carro da Toyota, que a gente deu o exemplo aqui, um Prata Supernova, e a gente pegou também um carro da GM, que seria o vermelho Pepper. Prata Supernova é uma cor metálica, e o vermelho Pepper é uma cor lisa. Se a gente faz uma pergunta para vocês, essas duas cores eu posso considerar hoje como uma cor tricoat? Então vai a pergunta. Muitos vão responder, não é um tricoat, Marcelo, você está doido. Ah, Marcelo, eu também acho que não é, mas às vezes eu pinto como se fosse. Essas duas cores hoje no mercado, elas não são vendidas, não são pintadas como tricoats. Porém, quantas vezes nós, como colorista, ou vocês como pintores lá dentro da oficina, somos obrigados a aplicar uma base branca, às vezes, nesse carro. Para a gente conseguir fazer aquela cor ter a profundidade, ter a tonalidade correta. Então, esse tipo de pintura, às vezes, é pintado dentro da própria montadora. Por quê? Quando nós vamos fazer uma reparação, no exemplo desses dois veículos,
nós notamos que às vezes quando a gente começa a fazer o lixamento, começa a fazer um desbaste na peça, a gente nota uma cor de primer, um cinza bem clarinho, puxado para um tom do branco, ali no exemplo do carro prata. Às vezes no carro vermelho você tem um primer vermelho, a gente tem um primer rosa, um primer branco. Então por que às vezes são aplicados esses primers de tonalidades diferentes nesses veículos? Para que a gente tenha o quê? Uma melhor cobertura e ter uma reflexão dessa cor mais fácil. Então, quando cai às vezes na reparação automotiva, quando a gente cai na repintura, a gente é obrigado, nós somos obrigados a fazer o quê? A fazer esse tipo de serviço, a aplicar um primer cinza, a aplicar um primer vermelho, branco, uma base rosa, às vezes para eu conseguir ter essa tonalidade de cor final correta. Então, não é vendido hoje como uma cor tricote. Porém, às vezes para nós realizarmos esse acerto e conseguir pintar esse veículo, às vezes eu tenho que fazer um procedimento, um processo como se fosse uma pintura tricote. E aqui a gente tem alguns modelos populares, né? Quando a gente falava de pintura tricote, de um branco tricote, de um branco outra cor tricote, a gente falava, dificilmente vai cair na minha oficina. Porém, quando a gente olha nesse exemplo aqui, esses 3 carros, é muito comum a gente ter um desse dentro da minha oficina. Vai ser muito fácil eu ter esse carro dentro da minha oficina para fazer uma reparação, ou dentro da minha loja para fazer o acerto de cor. Então hoje a gente vê muito desses carros, por ser um modelo popular, um modelinho que tem bastante na rua, a gente vê às vezes até usando em aplicativos, né? Motoristas de aplicativos usam muito desses carros. Então é comum a frequência de ter carro ralado, de ter uma reparação. Então esses três veículos, eles são pinturas tricote. Essas 3 pinturas, obrigatoriamente, ela é aplicada uma base branca, né? E depois aplicado a pérola. E na sequência aplicado o verniz. Então nesse caso, esse tricote, a base dela são cores lisas, tudo bem? Outros 3 exemplos aqui, de carros com tonalidades coloridas. Então a gente pega o vermelho Vermont da Ford, o Blue Candy da Ford também, ou azul Califórnia, ou a gente pega o Glory Red, que foi o da GM. Essas 3 pinturas, o que eu tenho nessa cor? Elas são tricotes, porém, o que eu tenho de diferente daquelas cores brancas? Essas 3 cores, obrigatoriamente, eu tenho uma base metálica embaixo. Então é o que a gente escuta às vezes o pintor falando, é o tal do tricote invertido. O que seria esse tricote invertido? Nada mais é do que uma pintura metálica feita por debaixo, né? Você pinta esse carro numa cor metálica, depois é aplicado uma base pérola, que não tem cobertura, né, que vai fazer o efeito, por de cima dessa cor metálica, e na sequência eu aplico o verniz. Então essa seria a minha pintura tricote invertida, que seria uma base metálica, diferente daqueles carros brancos, que eles seriam cores lisas. Outros modelos que também existem aqui como populares, né? A gente pega o amarelo Citrus da Fiat, a gente pega o laranja Atacama da Volks, a gente pega esse amarelo Imola, tem o amarelo de Anápolis da Fiat. Essas pinturas são cores lisas, porém são pintadas, são feitas a reparação. Se eu tiver que pintar, repintar esse carro ou fazer o acerto, eu tenho que fazer do módulo tricote. O que seria esse módulo tricote? Para eu ter essa cor correta, conseguir fazer a reparação, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma base branca. Então eu sou obrigado a pintar uma base branca, porque essa cor ela não tem cobertura, né? Esse laranja, esse amarelo, ele não vai ter cobertura. Então eu tenho que pintar a base branca e na sequência eu venho pintando essa cor lisa por cima, dando essa tonalidade. Então essa base branca vai fazer essa cor ficar uma cor mais clara, mais limpa. Tudo bem? Então esse é outro tipo de tricote. Então, como a gente já falou que esses carros são carros populares, né? Então a gente tem que estar preparado. Por que nós temos que estar preparado? De qualquer momento vai cair na nossa mão esse tipo de reparação. E aí a gente faz uma pergunta, será que todo mundo está preparado? Todo mundo sabe fazer essa pintura tricote ou sabe fazer esse acerto? Marcelo, se eu pegar uma pintura tricote, se eu for fazer uma pintura ou um acerto num tricote, qual que seria o meu procedimento? Como que eu vou fazer? Por onde eu inicio? Se é a base, se é a pérola, né? Se eu aplico mais molhado, mais empoeirado? Como que eu tenho que fazer? É isso que a gente vai passar para vocês a partir de agora. Então, você sabe o que é tricote, pessoal? O que seria a pintura tricote?
Pintura tricoat, ela é feita o quê? Ela é aplicada essa base, então ela pode ser uma cor metálica ou uma cor perolizada, tudo bem? Desculpa, uma cor lisa por debaixo ou uma cor metálica por debaixo. Essa cor ela vai fazer a cobertura ali do meu primer, que seria a primeira camada. Então eu vou fazer a cobertura, vou cobrir toda essa peça, vou pintar essa peça com essa pintura, que pode ser a base lisa ou essa base metálica. Na sequência, eu obrigatoriamente tenho que vir aplicando essa pérola por cima. Aqui eu vou determinar a minha tonalidade. Quando eu for aplicar essa pérola, se é uma, duas, três, cada passada de tinta vai mudar esse tom. A gente vai explicar para vocês como que a gente vai proceder na hora do acerto e também na hora da pintura. E na sequência eu venho aplicando o meu verniz. Então esses são os processos. Pintura tricote, primeiro é aplicado uma base, um primer, né? Na sequência é aplicado a base, a cor, né, para dar a tonalidade. Na sequência, a pérola e depois é aplicado um verniz. Essa seria a pintura tricote. O que a gente gosta de falar, eu gosto de brincar nas apresentações. Para quem acha que o tricote está ruim, tá não. Tudo não é tão ruim que não possa piorar um dia. Tá? Já existem pinturas quadricotes. Tá? Então, se a tricote está ruim, a quadricote vai ficar um pouquinho pior. O que seria essa quadricoat? Obrigatoriamente eu tenho que fazer um primer. Esse primer já vai vir praticamente na tonalidade do carro, então que a montadora já faz com a gente. Então, carro preto eu já venho aplicando um primer preto, um carro cinza, um primer na tonalidade cinza, carro vermelho eu posso fazer um primer óxido e assim por diante. Então eu faço um primer para ajudar na cobertura. Aí depois eu vou aplicar a base. Essa base praticamente vai ter pouca cobertura, porque é o primer que vai fazer a vez de baixo, né, para ter essa tonalidade. Depois eu vou aplicar essa base que quase não tem cobertura, na sequência eu venho aplicando a pérola. Então, e depois finalizando com verniz. Então aqui vai ser uma pintura quadricoat, porque o meu primer vai participar da tonalidade final depois. Tudo bem? Pessoal, aqui vai algumas perguntas, né? É possível reparar esse tipo de veículo, esse tipo de pintura? Sim, é possível. Qual é o processo correto? E por onde começamos? Então a gente vai passar essas três perguntas, responder para vocês como que a gente vai fazer, tudo bem? Primeiro, por onde começamos? Número 1, pela correta identificação da cor. Pela correta identificação da cor. Então, vai ser pelo código, pode ser através de um catálogo, de um leque de tinta, né? Pode ser ligando através dentro da montadora. E nós, como empresa, temos um equipamento, que seria o Handicolor. O Handicolor, se fizer, que seria o nosso espectrofotômetro, que já vai te dar essa cor bem próxima, já praticamente na tonalidade do veículo. Tudo bem? Esse nosso Handicolor já vai conseguir fazer até a leitura, informando se essa pintura é uma pintura tricoat ou não. Então ele já consegue englobar. Então ali ele já vai te dizer se ele é ou não uma pintura tricoat. Na sequência, pela correta preparação da tinta. Então, vamos lá, vamos efetuar a pesagem dessa cor, efetuar como manda dentro do sistema de Mix Machine. Então, sempre obedecendo a parte da pesagem, nunca ultrapassar uma base ou outra. Então, fazendo o que a gente recomenda. Então, quando a gente fala em tricote, obrigatoriamente, nós vamos pesar duas bases diferentes. Então, a gente vai ter duas tintas. Uma que seria a minha base e depois a pérola. Em momento algum, pessoal, às vezes até pergunta que cai aqui pra gente, eu não posso pegar essas duas tintas e misturar ela. Tudo bem? Não é isso que é uma pintura tricote. Eu pinto essas duas cores, uma em cima da outra, na sequência. Então, na terceira aqui seria pela aplicação do teste de cor. Essa aplicação do teste de cor, ela tem que ser mais próxima possível do veículo. Então, eu vou obedecer intervalo entre passadas, eu tenho que prestar muita atenção se eu estou aplicando essa tinta mais molhada, se é mais seca, se eu estou aplicando mais longe ou mais perto, a distância ali entre a pistola e a tinta. Eu tenho que tomar cuidado entre vazão de tinta na hora de sair ali na regulagem da pistola. Então eu tenho que fazer uma regulagem correta da minha ferramenta, do meu equipamento, como se eu fosse pintar já o veículo. Então, aqui eu tenho que fazer o mesmo processo do acerto na hora que eu for pintar o carro. Então, é um momento muito importante. 4. Pintor realizando a aplicação do teste. Então, o que a gente pede?
Muitos coloristas fazem o acerto, faz a tonalidade ali, acaba pigmentando essa cor e acaba fazendo o ajuste de cor. Porém, ele tem um método dele de aplicar. Será que esse método de aplicar é igual ao do pintor? Então, quando a gente fala da pintura tricoat, eu não posso ter variáveis na hora da aplicação, na hora do meu acerto. Então, o que a gente pede? Fez o acerto de cor, eu tenho que informar o meu pintor como que foi feito esse acerto, se foi 2 passadas, 3, 4, se foi molhada, empoeirada. Então, o que a gente pede? Se o pintor, na hora do tricote, conseguir fazer o acerto, conseguir fazer a pintura da chapa, melhor. Porque ali ele já vai estar se familiarizando do jeito que ele está pintando a chapinha, igual ele vai pintar o carro. Então a gente pede hoje para vocês fazerem o quê? Se tiver a oportunidade do pintor realizar a aplicação da chapinha. Tá? 5. Pelo ajuste da tonalidade, se necessário. Então se a gente tiver que fazer o ajuste de cor, esse é o momento. Como que eu vou fazer o ajuste de cor? Marcelo, eu vou ajustar a base, vou ajustar a pérola. Como que eu faço? A gente, como fabricante, a gente recomenda fazer o ajuste da cor na base, tudo bem? Isso é uma regra 100%? Não. Vai ter algumas vezes que a gente vai ter que abrir algumas exceções e também dar um toquezinho ali, às vezes, na pérola. Só que a gente vê que, normalmente, a pintura tricote, se necessário do acerto, que às vezes não precisa fazer o acerto, se a gente ter que fazer esse tipo de acerto, a gente acertar a base. Por que a gente fala que às vezes não é preciso fazer o acerto? Porque o processo que a gente vai fazer aqui para frente, a gente vai mostrar para vocês que cada passada de tinta eu tenho uma tonalidade diferente. Então, às vezes, o acerto de cor do tricote está na quantidade de passadas. Se é 2, se é 3, se é 4. A partir desse momento que eu vou ver se a minha cor está diferente. Então, às vezes, eu tenho que fazer com 3, 4 ou 5 passadas de pérola, a minha cor fica perfeita. E se eu cheguei numa tonalidade que a cor ficou boa, porém eu preciso daquele toque final, aonde que eu vou dar esse toque? Normalmente o que a gente falou, vai ser na base. E a gente vai explicar para vocês como que a gente faz daqui para frente. 6. O bico de pistola, pessoal, a gente fala do colorista, ele tem que ser o mais próximo do pintor. Por quê? Às vezes o bico da pistola do colorista é um bico de pistola 0.8 ou 1.0, às vezes aquelas pistolinhas de retoque. Então a transferência de tinta que eu tenho no bico de pistola desse é totalmente diferente, às vezes, do bico de pistola do meu pintor. Então normalmente a gente vê o pintor utilizando o bico de pistola 1.3, 1.4. Então, se eu pegar esse bico de pistola e pegar o do colorista, eu tenho uma diferença muito grande em transferência de tinta e também de transferência de tonalidade final. Então por isso que a gente pede hoje o bico de pistola ser muito próximo com o do pintor. Tudo bem? Então o que a gente pede aqui, pessoal? Primeiro passo. A gente pede para colar, na hora do acerto, 5 chapinhas, uma do lado da outra, ou 5 cards. A gente pede para colar uma chapa do lado da outra, igual está no desenho. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tinta base e a gente vai aplicar nessas 5 chapinhas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então eu venho, eu faço a aplicação dessas 5 chapinhas ao mesmo tempo, espero secar e o que eu faço? Após a secar essa chapinha, que seria a nossa pintura da base aqui, tudo bem, pessoal? A gente vai remover uma chapinha. Então a gente vai guardar uma chapinha para a gente fazer na hora do acerto, a gente utilizar ela. Então a gente faz a remoção e o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a segunda passada de base. Olha lá. Então nota que quantidade de passadas ele vai alterando essa tonalidade. Tá? Então, o que eu fiz? Pintei a base, aí eu venho aplicando a pérola, pessoal. Então eu dou uma passada de pérola em tudo, eu vou ter uma tonalidade, vou remover essa chapinha e eu vou aplicar a segunda passada de base, de pérola. Quando eu aplicar a segunda passada de pérola, o que eu faço? Eu removo mais uma chapinha. Então eu venho aplicando uma passada, removo uma chapinha. Eu aplico outra passada, removo mais uma. Então eu venho fazendo esse processo. Tá? Olha lá. Venho aplicando, removendo outra. Até chegar na última chapinha. Então o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter 5 chapinhas diferentes. Uma que seria, deixa eu colocar para vocês, a primeira que seria a minha base, tudo bem? Sem mexer na cor, sem pintar a pérola. E depois eu vou ter 4 chapinhas, uma do lado da outra, com diferença de tonalidade. O que seriam essas diferenças de tonalidade?
Cada chapinha dessa eu tenho uma passada de tinta diferente. Então eu vou ter a primeira ali, que seria a minha base, sem mexer. Depois eu vou ter uma com uma passada de pérola, outra com 2 passadas, outra com 3 e outra com 4. A partir desse momento, o que eu faço? Eu encosto todas as chapinhas uma do lado da outra e aplico uma passada bem semi-úmida, ali, aquele tira-mancha que a gente recomenda. Espero secar e aplico verniz em todas. Aí o que eu vou fazer agora? Eu pego todas essas chapinhas e encosto lá no meu veículo. Quando eu encosto essa chapinha no meu veículo, a partir desse momento que eu vou ver se eu vou aplicar 2, 3 ou 4 passadas. Lembra que eu falei antes que às vezes o acerto de cor no tricote nem precisa ser feito? Por quê? Eu vou anotar ali que cada passada de tinta que eu der, eu vou ter uma alteração de cor. Então pode ser que durante esse processo eu consiga ali com 3 ou 4 passadas, 2 ali determinado, na hora do acerto, eu já tenho aquela cor correta. Então às vezes eu não preciso fazer o acerto de cor. Marcelo, e se eu gostei, eu vi lá que, por exemplo, a chapinha número 4 foi a que ficou melhor. Só que eu preciso fazer o acerto de cor. Como que eu vou proceder? O que a gente vai ter que fazer? Se eu tiver que fazer um acerto de cor, aonde que a gente vai mexer? Ali na base. Lembra por que eu falei que é importante eu deixar a primeira chapinha sem mexer? Porque se eu tiver que fazer um acerto de cor, faz de conta que a número 4 foi a que ficou melhor. Só que ela ficou um pouquinho mais precisando de um tom amarelado. Se eu precisar colocar esse tom de amarelado, aonde que eu vou colocar? Eu venho e dou um toque na base. Então, a partir do momento que eu der um toque na base, eu vou ter essa tinta, né, com a chapinha pintado, semelhante. Então eu consigo ver essa tonalidade. Se eu dei um amarelo dentro da minha tinta, ficou bom, porque eu vou confrontar essa primeira chapinha junto com aquela que eu guardei antes do começo do acerto, tá? Então ali eu vou conseguir ver se eu precisar amarelar, escurecer, clarear, aonde que eu vou fazer, que seria nessa base. Ah, dei um toque de amarelo na minha base. Aí o que eu preciso? Pintar a pérola. Quantas passadas de pérola eu vou dar, pessoal? As mesmas 4 passadas que eu dei lá no começo. Então, se eu tiver que clarear, escurecer, amarelar, esverdear, o que eu tiver que fazer ali na minha tinta, eu faço. Porém, eu vou ter que, obrigatoriamente, acompanhar a mesma quantidade de pérola que eu dei lá no começo. Então, como eu falei, se foi 3, 4, 5 e assim por diante. Tudo bem? Essa hora aqui, pessoal, é a hora onde o colorista normalmente se perde na hora do acerto. Por quê? Ele faz uma chapinha com 3 passadas. Aí ele dá um toque na tinta. Ele vai pintar a próxima chapinha, às vezes ele pinta com 4. Aí essa cor já fica totalmente diferente, porque cada passada de pérola que eu dou altera essa cor. Então, o que eu tenho que fazer? Na hora do começo do acerto do tricote, escolher a quantidade de passadas, olho lá no carro se foi 3, 4, ver qual que ficou melhor, escolhi a que ficou melhor. Se eu precisar fazer o acerto de cor, todas as minhas chapinhas, a partir daquele momento, tem que ser igualzinho eu pintei aquela primeira. Então, se foi 3, 4 ou 5, a partir daí que eu faço o acerto de cor. Então, não se percam, pessoal. Obtenha o quê? Uma quantidade de passadas, depois você vai começar a fazer esse acerto. Tudo bem? E lembre sempre como que foi aplicado. Se foi molhada, se foi 2 passadas molhada, se foi 3 empoeirada. Então, do mesmo jeito que você fez uma, você tem que fazer todas. Perfeito? Agora a gente vai entrar num processo que a gente falaria da pintura. Esse foi um exemplo de um veículo que foi feito dentro de uma oficina, de um parceiro nosso, né? E esse carro foi substituído o paralama do carro. Então, além da substituição do paralama, a gente tem uma mancha de primer ali na porta. Então, nesse carro, a gente tem 2 exemplos que a gente consegue matar para vocês. Primeiro, vamos fazer se a gente estivesse pintando o paralama e alongando na porta. Então, a gente tem um procedimento. Ou faz de conta que a gente tem uma mancha de primer na peça e eu tenho que fazer o retoque dessa peça, que seria esse exemplo que eu tenho na porta do veículo. Então eu vou ter os 2 exemplos aqui. O processo da pintura vai ser praticamente a mesma, vai ser iguais. Então, na hora do meu acerto, faz de conta que nesse carro eu fiz o acerto de cor, fiz o teste lá na hora da minha tinta e eu adotei que a minha tinta tem que ser aplicado 3 passadas de pérola. Tá? Então já adotei que foram 3 passadas na hora do meu acerto. Beleza, vamos pintar esse carro. Nota
que em cima do capô, a gente tem o quê? A gente tem uma chapinha grudada, né? A gente tem uma chapinha grudada, certo? Então, o que essa chapinha vai me auxiliar? Lembra que eu fiz o acerto de cor? Será que na hora que eu for pintar o meu carro, eu vou dar a mesma quantidade de passada, com a mesma velocidade, com a mesma distância? Então, essa chapinha vai ser o meu guia. Isso aí que vai me indicar se a minha cor ficou perfeita ou não. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for vir pintando esse veículo, eu vou vir automaticamente pintando também essa chapinha. Então, eu vou aplicar a base na chapinha junto com o carro. Por que a gente pede para colar essa chapinha junto com a peça do carro? Porque às vezes, se eu pego essa chapinha e colo lá no vidro do meu veículo, ou eu quero pintar essa tinta na mão. Pode contar que eu quero segurar essa chapinha na mão. Será que na hora que eu estiver pintando essa chapinha que está colada no vidro do carro, ou eu estou pintando na mão, será que eu vou pintar igual? Então, quando a gente põe essa chapinha grudada na peça vizinha, que um exemplo, aonde que pode me dar mais diferença de tonalidade nesse carro seria com o capô, então eu sei que essa cor vai ficar perfeita, porque eu sei que do jeito que eu estou pintando a chapa de acerto ali, vai ser igualzinho o carro. Então eu venho e aplico o quê? A base. Então eu venho, aplico ali 1, 2, 3 passadas de base. A base não importa se é 1, 2, 3, o que eu tenho que ter obrigatoriamente é a cobertura final dessa cor, né? Eu tenho que fazer ali a cobertura da peça. Então eu fiz ali a aplicação da base. Nota que eu pintei junto essa chapinha, tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Se a gente olhar, a minha base, ela está até a metade da porta, tudo bem? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha pérola, tá? Então eu vou ali agora pintar essa pérola. Quantas passadas que eu adotei? Lembra lá no começo? Foram 3 passadas. Na hora do meu acerto, eu fiz um acerto com 3 passadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pérola e dar uma passada na chapinha, pintando automaticamente o paralama e já fazendo o alongamento da porta. Aonde que eu vou alongar essa porta? Essa primeira passada eu vou até em cima da onde eu acabei a base. Então a primeira passada de pérola eu vou aplicar até em cima da base, tudo bem? A segunda passada, o que eu vou fazer? Eu vou transpassar ali um pouco de 5 a 10 centímetros da onde foi aplicada essa primeira passada. Então, eu aplico essa segunda passada, passando um pouquinho ali, uma coisa de 5 a 10 centímetros. A terceira passada, a mesma coisa, eu faço aquele degradê. Eu aplico mais 5 a 10 centímetros da onde foi essa segunda. Então, eu vou ter ali pérola com 3, fazendo com 2 e finalizando praticamente com 1. Então eu venho aplicando, fazendo esse degradê na minha peça. Tá? Uma coisa que a gente não pode fazer e não deve fazer é aplicar, que a gente vê às vezes, é aplicar a pérola na peça por completo. Eu não preciso aplicar pérola na peça por completo. A pérola nesse acerto, nessa pintura desse veículo, ela foi até a maçaneta do veículo. Tá? Até antes dessa maçaneta. Tá? Então, aplicou-se, depois na sequência foi aplicado o verniz. Tá? Para aplicar o verniz, o que a gente vai fazer? Antes de aplicação de verniz na peça do carro, o pintor faz isso aqui, ó. Remove aquela chapinha que está grudada no capô. Então ele deu as 3 passadas, ele sabe que a chapinha está igual ao carro. Antes de invernizar o carro, o que ele vai fazer? Ele vai remover essa chapinha, invernizar essa chapinha e comparar lá no veículo. Então ele vai comparar ali no capô, vai comparar na peça que substituiu ou na peça que ele fez o acerto. Então quando ele compara essa chapinha, ali ele vai notar, né, que essa cor ficou igual ou não. Se a cor ficou igual do acerto ali que ele fez, ele pode invernizar a peça por completo ali e invernizar o carro. Se a tinta não ficou correta, ali ele tem mais uma chance de fazer o quê? De aplicar mais uma passada de pérola, corrigir às vezes um defeito. Então, quantos pintores que quando pintavam um tricoat não acabou fazendo a aplicação do verniz e quando tirava o empapelamento olhava e falava, nossa, se eu tivesse aplicado mais uma passada de pérola a cor tinha ficado perfeita. Só que ele invernizou e não consegue mais corrigir.
Desse jeito, pessoal, que nós comentamos para vocês, ele tem uma prova. A chapinha que ele pintou junto com o carro, é ela que vai te indicar, é ela que vai nos indicar se eu posso invernizar esse veículo ou não. Tudo bem? Aí ficou correto, a minha chapinha ficou igual, eu fiz o acerto de cor, ficou igual a tonalidade, eu invernizo o carro. Uma dica para vocês, por ser uma cor clara, vocês não obrigatoriamente precisam aplicar as duas passadas de verniz na peça ali na porta por completo. Por que a gente fala isso? Entenda que o final da minha peça ali perto da maçaneta, pessoal, ela tem o quê? O verniz antigo. Então eu não preciso aplicar verniz por completo. Eu dou uma passada de verniz até onde finalizei a tinta. E que foi ali até perto da maçaneta. Dei a primeira passada de verniz até ali. Tudo bem, espero o flash off, o intervalo. A segunda passada eu finalizo a peça por completo, aí invernizo ela inteira. Então eu não preciso chegar verniz até o final da peça com duas passadas. Tudo bem? Desse jeito que a gente faz uma pintura, um alongamento ou um retoque no tricote. Pessoal, o que a gente tem que entender? Quando a gente fala de uma pintura tricote, normalmente a gente já pega esse tipo de serviço com medo. Né? Eu como pintor, vocês como pintores, têm que entender que a pintura tricote é só mais uma. O processo às vezes é um pouco diferente, porque eu tenho que aplicar duas tintas, sim. Só que quantos carros que nós pegamos com medo, às vezes lá dentro da minha oficina, que falam, nossa, eu estou com medo, e é esse carro que pode me dar problema. Então quando eu vou fazer uma pintura de um carro tricote, eu vou fazer um veículo desse, haja com maior naturalidade, como se estivesse fazendo uma pintura normal, como se fosse eu estivesse pintando um carro cinza, um carro prata. Não pensa que é um veículo diferente, que eu tenho que caprichar mais. Tá? Ele tem sim um método diferente de aplicação, porque é uma pintura mais sim, mas só que é uma pintura normal, pessoal. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente vê muitos pintores falando, não, nunca tive problema com tricote. Por quê? Ele já entendeu a essência, já sabe como que faz e como que procede na hora desse acerto e também na hora dessa pintura. Então, siga essa dica para vocês. Haja como se fosse uma pintura normal. Aqui está o processo final, o acabamento. Então a gente tem esse veículo dentro da oficina, né? Nota-se ali o paralama com o capô, pode ver que a cor está igual. No sol a mesma coisa, a gente consegue olhar com o capô, a mesma tonalidade perfeita, e lá com a porta a mesma coisa também, não teve diferença nenhuma, tudo bem? Então a gente deu o exemplo aqui, a gente mostrou esse mesmo carro tanto no sol, como também lá dentro da oficina após ter acabado essa reparação. Aqui são só uma fonte para você, as coisas mais pintadas no mundo. Então a gente vê que o branco voltou muito, né? A gente falou um pouquinho sobre pintura tricote, né? E só para a gente entender quanto que voltou, né? A quantidade de veículos que estão pintando. A gente tem uma fonte, pessoal, né? A gente fala para vocês, há 5 anos atrás era pintado 0,5% dos carros era pintura tricote. De 5 anos para cá, aumentou para 5% dos carros. É um crescimento de mais de 1000% de pinturas tricotes. Então, por isso que a gente tem que estar preparados. Tá? Então, vai cair uma hora ou outra na mão da gente, um acerto, ou um retoque, ou uma pintura lá na oficina de vocês. Pessoal, a gente fala aqui que os designs cada vez mais estão ousados. Né? Quem diria que a gente teria esse tipo de pintura, né, que o pessoal fala, pintura de um tricote invertido, aplicando uma base por debaixo, uma tonalidade em cima. A gente vê as pérolas hoje são diferentes, são pérolas, nós chamamos de pérolas chirálicas, que são aquelas pérolas com um granulado maior. Então, a gente vê que o mundo está mudando muito. Então, os designers estão trabalhando. A gente trabalha aqui, há alguns anos atrás eu lembro que eles falavam assim, a tendência de carro daqui 3, 4 anos vai ser azuis. E a gente viu que na década ali de mais ou menos em 2012, 2010 mais ou menos, a quantidade de carros azuis que saíram. A gente pega um carro da Renault, saiu GM, saiu a própria Volkswagen, quantidade de carros que saíram azuis. E quando a gente estava lá dentro da empresa, falava assim, daqui 5, 6 anos vai ter tal cor. E a gente não entendia. Então eles já estudam, já sabem uma prospecção de umas cores daqui 4, 5, 10 anos para frente. Tá? Quais são essas tendências? Pessoal, aqui é uma dica importante para vocês.
o nosso cliente, quando ele vai comprar um carro dentro de uma montadora, ali dentro de uma concessionária, eles acabam pagando mais por algumas cores. Então a gente sabe, eu tenho um carro, quero comprar um carro liso, ele vai ter um preço. Esse mesmo veículo com o mesmo opcional, uma cor metálica é outro. Se eu for querer uma pintura tricote, eu vou pagar mais. Tá? Então o que a gente pede para vocês? Quando for fazer um orçamento, quando for fazer esse tipo de reparação, é um tipo de serviço que eu sim, obrigatoriamente, posso cobrar a mais. Por quê? Eu tenho que comprar 2 tintas, né? Eu tenho que fazer uma pintura diferenciada. Então, eu tenho que valorizar o meu serviço. E o seu cliente, quando compra o carro, ele já paga por isso. Por que você, quando vai fazer uma orçamentação, que você vai fazer um reparo nesse veículo, você vai cobrar o mesmo preço? Então, o que a gente pede para vocês? A própria seguradora, às vezes, pagam já até um pouquinho a mais nesse tipo de pintura. Então, quando eu for fazer esse tipo de reparação, que eu for fazer esse orçamento, cobre um pouquinho a mais, valorize, tá? Se valorize, porque a tinta vai ser sim também um valor um pouco a mais que vocês vão ter que pagar. Tudo bem? Pessoal, a gente está quase já que finalizando, né? Onde vocês encontram nossos produtos? Hoje a gente tem mais de 4.000 pontos de vendas espalhados no nível Brasil. A gente conta, igual eu falei no começo da apresentação, com mais de 70 técnicos e também os nossos representantes comerciais. Então, hoje, dificilmente no Brasil você não vai conseguir encontrar um ponto de venda que tenha os nossos produtos. Tudo bem? Aqui são alguns canais de atendimentos. Né? A gente tem nosso site, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem canal de 0800 atendimento, então a gente tem vários tipos de atendimento que consegue falar e atender vocês também. Ok, a gente está praticamente finalizando. Algumas perguntas. No caso, seria indicado passar mais efeito do que base? A seguidora Alana, tudo bem. No caso, seria indicado passar mais efeito do que base? Pessoal, não há uma regra, tudo bem? Não há uma regra hoje para falar a respeito disso. Vamos dizer aqui, se eu tenho que aplicar mais pérola ou mais efeito. Isso da pérola, pessoal, quem vai me indicar é na hora do acerto, tudo bem? Então a gente ali que vai saber se a gente vai ter que aplicar 3, 4, 5. Eu não é que eu vou pegar uma base, uma tinta tricote e vou falar 100%, falar, toda vez que eu pego um tricote eu vou aplicar 3 passadas. Hoje é difícil de falar. A base pode ser assim, se a gente trabalhar com a tinta autossólidos, normalmente vai ser 2, no máximo 3 passadas e você já vai ter aquela cobertura total. Quando a gente pega uma tinta médio sólidos, isso vai aumentar mais, então pode ser que eu aplique 5, 6, às vezes até 7 passadas ali de uma tinta para conseguir obter a cobertura. Fiz a cobertura, na sequência, o que a gente vai ter que fazer? Aplicar a pérola. Aí se é 2, 3 ou 4, aí o que vai nos dizer na hora do acerto, tudo bem? Mas a gente vê que fica entre 3, 4 passadas a quantidade de pérolas. Deixa eu fazer mais uma. Toda cor tricote aceita alongamento ou retoque? É o Keison Martins. Se toda cor tricote aceita alongamento ou retoque? Sim, aceita sim. Igual eu falei, às vezes na cor metálica você vai ter o quê? Às vezes um grau de dificuldade maior na hora do alongamento. Então a gente vai fazer o que assusta às vezes o pintor, principalmente quando a gente faz um alongamento na cor metálica, é que a cor fica bem diferente. Mas só que todas as cores sim a gente consegue fazer um alongamento no tricote, tá? E retoque também. Deixa eu ver. O tricote invertido, alguma dica? A pilha, né? A underline pilha. E o tricote invertido, alguma dica? Não, pessoal, o processo da pintura, do acerto do tricote é o mesmo, tudo bem? Indicando, pode ser cor tricote ou cor metálica, né? Ou a cor lisa, vai ser praticamente a mesma na hora do acerto, na hora da pintura, tá? Deixa eu ver aqui, sem mais... Quantidade de verniz muda o tom? Gustavo Alves.
A quantidade de verniz muda o tom? Pessoal, se a gente trabalha com verniz que ele tem um alto poder vamos falar assim, de enchimento ali, de um verniz alto sólidos, ele pode, assim, não é que vai alterar, mas só que eu não obrigatoriamente preciso aplicar 2 passadas. Tá? Se a gente vir aplicando 3, 4 passadas de verniz, essa tonalidade pode alterar. 2 passadas não vai ter alteração, tá? Mas se eu for aplicando muita quantidade de verniz assim, aí você pode ter algum tipo de alteração, mas não é uma regra. Tá? Eu acho... Será que tem mais? Eu acho que finalizou. Pessoal, a gente aqui como empresa deseja para todos muito sucesso, né? Igual eu falei, entre em contato com o técnico da sua região, com o representante. Hoje dificilmente a gente não vai ter em algum lugar do Brasil algum corpo técnico, alguém para atender vocês, tudo bem? Igual a gente passou alguns canais de atendimento, atrás de todas as nossas embalagens tem o nosso canal de atendimento também. Se quiser estar entrando em contato com a gente sempre passa dica e informações. No nosso site, pessoal, a gente faz vários vídeos. Entre no nosso site, tem a parte do vídeo, tem lá no YouTube também os nossos vídeos. Então, vai lá, entra no nosso site, vai em vídeos. A gente tem bastante dicas que auxiliam vocês, tanto na utilização de produtos, também em processos para vocês. E lá tem a parte de pintura, retoque também e algumas outras informações. Então, pessoal, da minha parte, muito obrigado. Agradeço em nome da Sherwin Williams essa praticamente 45 minutos, 50 minutos que nós passamos com vocês. Esperamos ver vocês em breve. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.